Bom, eu sei que não vão sair os melhores vídeos do mundo, mas é a minha contribuição, aquilo que eu posso contribuir, o que eu posso fazer nesse momento. Eu não posso sair de casa, mas eu posso enviar essa mensagem, né, para todos os meus alunos e para outros que necessitem e que vão ter esses conteúdos disponibilizados na internet, tá bom? Então, vamos lá! Se vocês gostarem, dá um like, né? Compartilha com as pessoas, compartilha com quem não está podendo ir para a aula nesse momento. Eu vou procurar ir desenvolvendo as aulas, vou voltar um pouco no assunto do que eu já estava fazendo para ter um pouquinho de entendimento dos alunos e para ir revisando. Uma semana depois de não ter aulas, já está todo mundo esquecendo tudo, então é hora de relembrar um pouco. Bom, o nosso primeiro assunto é o próprio conceito de história. Não tem como a gente falar, né, falar da história disso, a história daquilo e outro, sem estudar o próprio conceito de história. Quando eu pergunto aos meus alunos e eu coloco essa palavra história para todo mundo, eles me dizem muitas coisas. Professora, a história tem a ver com as coisas do passado, as coisas antigas, tem a ver com a passagem do tempo, com uma série de coisas que eles já ouviram. Se pedir para eles uma série de palavras, eles vão dizer várias coisas, né, que a gente tem ligado à história. Mas a história, e eu vou colocar aí para vocês, ela é muito mais além disso. Por exemplo, se eu fosse um detetive e eu tivesse essas imagens aí que eu estou postando para vocês, né, se eu tivesse a missão de descobrir o que a história estuda, observando as pistas que estão nessa imagem aí postada, eu teria, né, muitos indicativos. Olha, eu tenho uma ampulheta, em cima de um jornal antigo, eu tenho uma foto de pessoas desconhecidas e outra foto também de pessoas desconhecidas mais recente, né, uma mais antiga e outra mais recente. Então eu estaria aí com a passagem do tempo. Então, né, você como um bom detetive já descobriu aí muitas coisas só com essas imagens, né? Mas tá vendo que tem uma coisa importante aí nessas imagens. Tem o tempo, tem a passagem do tempo, tem a mudança da tecnologia, e tudo isso está dentro do conceito de história. Muitas vezes meus alunos dizem: olha, professora, tá vendo essa fotografia? Uma é mais antiga do que a outra, um deve ser descendente do outro. Tudo isso dentro de um contexto e um entendimento da história que nós temos. Realmente, quando a gente olha para as duas fotografias, a mudança de roupa, né? O tipo da foto, como as pessoas estão posicionadas na foto, também demonstra uma mudança. Antigamente as pessoas precisavam ficar mais paradinhas na foto, porque se ela ficava mexendo, a foto ficava tremida, ou se ficava embaçada. Era aquela história do queimei a foto. Então era mais ou menos isso, essa história de queimar a foto porque aquela foto não funcionou, não prestou. Então essa mudança, né, essa variação, demonstra também a questão tecnológica, como a tecnologia vai mudando ao longo do tempo. Se a gente pegasse uma pandemia, por exemplo, como a gripe espanhola lá no começo do século XX, a questão da informação era muito diferente. Hoje em dia você passa informação muito mais rápido, né? E você consegue chegar às pessoas de todos os cantos muito mais rápido. Nem todo mundo, né? Acaba tendo pessoas que estão excluídas desse processo de informação, ainda mais num país com tanta desigualdade. Mas a questão tecnológica, ela vai modificando a relação do homem com o mundo. E está aí demonstrada nessa imagem, né? A diferença temporal, a tecnologia, o fato de você ter câmeras hoje com uma resolução muito maior e uma série de outras coisas que são importantes nesse processo. Agora, mudando, nessa outra imagem, nós temos duas moedas. Uma do tempo do Império, demonstrada aí pelo brasão, né, como vocês podem ver, e uma do tempo do Brasil República. Aí um real, como a gente está acostumado a ver nos dias de hoje.
Então, nesse caso, tem uma diferenciação importante, se a gente vai fazer uma comparação entre elas, né? O tipo de material que ela era feita, né? A tecnologia que foi empregada, por exemplo, para fazer a impressão, como ela é cunhada lá no Império, como ela é cunhada atualmente, a quantidade de produção de moedas, com certeza essa moeda do Império se produziu muito menos do que é produzido hoje em dia o real. Então tem uma série de elementos que estão aí. E quando a gente está estudando a história, a gente vai perceber, olha, isso aqui foi de tal período, está lá escrito, ó, o ano, 1834, na moeda lá do Império. Quando a gente vai aqui para a moeda do real, tá 2015, se eu não me engano. Aí já tem uma diferença, demonstra uma passagem do tempo, demonstra que uma é mais antiga do que a outra, né? E você consegue perceber essas mudanças e os significados de cada momento a partir das imagens, das ilustrações que estão aí presentes. Temos aí dois conceitos importantes, mudanças e permanência, né? Duas palavras que colocam para a história uma coisa importante. Quando eu coloco para vocês aí a imagem do Simpson perguntando, né? Você sabia que o mundo em que você vive é bem diferente do mundo vivido pelos seus avós? E demonstra aí uma mudança tecnológica, desde a bicicleta até motos mais contemporâneas. Isso tá imbuído uma série de questões, entre elas essas mudanças e permanências. Permanências em que sentido? Você continua usando, né, uma bicicleta, mas hoje em dia está com mais tecnologia, diferente do que se a avó usava lá no passado, mas ao mesmo tempo tem mudanças, as mudanças tecnológicas, né, que colocam uma coisa diferente, uma coisa mais desenvolvida hoje. Então, isso aí vai demonstrando essas mudanças e permanências. Ou seja, o mundo de hoje, como diz aí o Bart, é um mundo diferente do mundo vivido pelos nossos avós, né? De todo mundo, seja qual geração. Qualquer geração está vivendo isso, tem essas mudanças e permanências. Nós temos coisas que continuam e temos coisas que estão se modificando. E seguindo aí, nós temos a imagem de uma mesma rua. Só que uma rua um tempo mais atrás e uma rua mais próxima do contemporâneo, né? É uma foto antiga, né, e uma fotografia atual da rua Dr. Manuel Joaquim, Baipendi, Minas Gerais. Aí eu pergunto para vocês, que elementos demonstram que nós temos aí mudanças e permanências? Olhem direito para a imagem, né? Pensem um pouco. Nós temos aí vários elementos que podem nos ajudar nesse nosso trabalho de historiador, né? De construir a história. Nós temos a mudança do calçamento da rua, né? Mas a rua continua numa ladeira inclinada, né? Nós temos aí a adoção de placas de sinalização, nós temos a mudança dos veículos, como você pode ver como estava lá no passado. Podemos ver que já era no período do Brasil República, mesmo a foto mais antiga, porque tinha a bandeira do Brasil República. Nós temos a imagem da casa ali da esquina superior, que na foto mais recente está de uma cor rosa para vermelho, por aí. Então, está demonstrando alguma permanência, né, de uma casa que permaneceu mesmo com o passar do tempo. Assim como a igreja. Tem aí a torre da igreja, que permanece, né, da mesma forma como lá no passado. Temos as casas posteriores, como era no passado. Algumas sofreram reformas, estão diferentes, algumas permanecem do mesmo jeito, né, continuam da mesma forma. E isso pode acontecer em vários lugares. Isso pode acontecer aqui em Sergipe, pode acontecer no Brasil inteiro, no mundo. Nós temos vários lugares que demonstram essas mudanças e permanências. Recentemente, eu fiz uma aula com o 9º ano e eu estava mostrando para eles as mudanças na Avenida Paulista, lá em São Paulo. E lá na Avenida Paulista, você tem hoje, né, o centro financeiro do país, né, as grandes indústrias, as empresas sediam lá. E no passado,
como era aqueles grandes sítios, depois os casarões dos Barões do Café, e como aquilo foi se desenvolvendo, principalmente a partir dos anos 20. E com o crescimento industrial, a rua foi se modificando, e hoje a Avenida Paulista é um símbolo do desenvolvimento econômico, né, do país. Você acaba vendo todo esse universo, todas essas mudanças. Tem algumas permanências, tem coisas que permanecem, mas tem coisas que se modificaram muito fortemente. Assim como todos os lugares, né? Temos essas mudanças e permanências. Isso são indícios para a gente poder estudar a história. Então o historiador olha para essas duas imagens e ele vai tendo uma ideia, uma noção de uma série de coisas, de questões que são importantes aí nesse processo, certo? Aí se eu colocar para vocês essas 4 imagens que estão aí, nós temos algumas cenas, né, que retratam momentos da vida de Rafa, como da avó dela, Lia. Se a gente pegar essas imagens, né, e eu perguntar para vocês qual é a primeira, qual a segunda, qual a terceira, qual é a quarta imagem, o que é que vocês me diriam? Qual é a ordem dessas imagens? Por exemplo, aí nós temos vários indícios que podem nos ajudar nesse processo. Por exemplo, se a gente pegar ali a imagem 3, eu posso dizer que essa imagem é muito mais antiga do que a imagem 4 e do que a imagem 1. Mas do que a imagem 2, eu ficaria em dúvida, as duas estão preto e branco. Mas aí eu teria que partir para outros princípios e outras ideias. Por exemplo, na imagem 3, você tem aí a questão da passagem do bonde. Aí nesse caso, né, a roupa das pessoas, o jeito que elas estão, a arquitetura das casas. E quando eu olho para a imagem 2, vendo aí pelo cabelo, mais ou menos, né, vendo pelo tipo da sala de aula, eu já consigo perceber que a imagem 3 é a imagem mais antiga do que a imagem 2, certo? E quando eu parto para as imagens que têm colorido, que já demonstram uma passagem do tempo, eu posso perceber que a imagem 4 ela tem muito menos tecnologia do que a imagem 1. Né? Tem muito mais tecnologia, a menina está andando, ou seja, de bicicleta, então está tendo um movimento. E a câmera foi boa o suficiente para conseguir capturar esse movimento, sem que a imagem ficasse tremida. Então isso demonstra que tem mais tecnologia do que na outra imagem. E isso aí vai demonstrar que uma é mais antiga do que a outra, porque também nessas mudanças e permanências nós temos a questão da passagem do tempo, né? Dessas diferenciações ao longo do tempo. Então, vou colocar aí para vocês um conceito importante para a história nos dias de hoje. Nós temos muitos estudos no campo da história, muitas coisas, muitos entendimentos. Mas para que vocês entendam de uma forma mais simples e consigam levar esses entendimentos para a vida de vocês, né? Olhar para aquela praça da cidade que modificou, olha, e ver uma foto antiga dela e pensar, olha, isso é a história, é a mudança e permanência na história. Então, história é um conceito, né? E é esse estudo das mudanças e permanências. É o estudo dos seres humanos ao longo do tempo. Então a gente não poderia dizer só que é o estudo da passagem do tempo. Da passagem do tempo como? Então das ações, de tudo aquilo que os seres humanos desenvolveram, eles deixaram vestígios de várias formas. E nós, historiadores, pegamos esses vestígios e vamos construindo a história com essa passagem do tempo. Então a história são as mudanças e permanências ao longo do tempo, né? E aquilo tudo que o ser humano constrói, aquilo tudo que o ser humano faz ao longo desse tempo. Né? Então todos nós somos construtores da história. Nós estamos vivendo um dos grandes momentos da história. A gente é um momento, né, de passagem histórica muito mais forte. Então esse é um momento para a gente poder pensar historicamente, né, e entender a história e nos entender como construtores dela dentro desse processo. Então se você ficou com alguma dúvida sobre essa pequena aula de história,
Então coloque aí nos comentários quais são as suas dúvidas, eu vou tentar no máximo responder, tanto eu como o Lucas estaremos aqui de prontidão para tentar responder as dúvidas de vocês, para tentar ajudar dentro desse processo. E dá um like aí se você gostou, né? Vai nos ajudar bastante e vai nos ajudar a cada vez mais conseguir compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas. Nós estaremos aqui tentando ao máximo, né, compartilhar um pouco do que nós sabemos, poder tentar vencer esse período, e nós precisamos da ajuda de vocês. Fiquem em casa, né, máximo, quem puder, fique em casa. Esse é o momento de cada um cuidar daquilo que pode, certo? Cuidem de si, que vocês vão estar fazendo um bem enorme para o mundo. E essa pode ser uma diferença fundamental em toda essa história. Até o próximo vídeo.